Aceita? Pessoal do canal Like, sejam muito bem-vindos à edição do festival mais maravilhoso do mundo, que acontece na cidade mais maravilhosa do mundo, Rio de Janeiro. O Festival do Rio acontece do dia 6 ao dia 16 de outubro e o Like esteve aqui presente nessa noite exclusiva de abertura do festival com vários realizadores, trazendo um pouquinho do que esperar dessa edição. Dá uma olhada. Tenho sentido medo, muito medo de tudo que vejo. Esse medo que sinto parece ser um medo fabricado. Antes de me paralisar por completo, fiz as malas e, mais uma vez, fui conversar com pessoas pelo mundo. Sociedade do Medo, ele chega exatamente no momento perfeito. E esse projeto, ele começou em 2015, quando eu tive o insight, foi na montagem do meu último documentário, que eu e meu montador, o Renato Martins, começamos a conversar sobre a pandemia do medo que a gente começou a observar, que estava acontecendo no mundo. E eu comecei a estudar o filme, captar, enfim, demorou 5 anos para ele chegar na sala de edição de novo. Enfim, ele chega nesse momento. Ele enfrentou, esse filme foi interrompido pela pandemia, pela coronavírus, ele foi interrompido pela guerra e ele chega no momento em que a gente precisa conscientizar as pessoas sobre essa narrativa de medo que assola a nossa sociedade. E eu espero que ele seja esse veículo de conscientização. E tem uma coisa maior aí que eu não sei porquê, o filme chega nessa hora tão importante. Bom, a gente queria dar um olhar muito plural, né, para o filme. A gente não queria uma interpretação nossa do que é o medo. A gente queria uma interpretação dos pensadores, dos filósofos, das pessoas que realmente pensam a humanidade, né? Então a gente queria, e também um olhar diverso de países diferentes, né? O mais difícil foi escolher esse elenco, porque é um elenco maravilhoso. A gente viajou para 5 cantos desse mundo, né, fomos até Tóquio, fomos para a Índia, para tudo quanto é lugar que você puder imaginar atrás desses personagens e trouxemos assim uma seleção muito especial. E eu acho que eles representam muito o pensar moderno, contemporâneo. E aí depois nós fomos pegas no meio do caminho com a pandemia. Gente, quem vai fazer um filme do medo e é pego pela pandemia foi uma coisa meio punk. E aí quando as pessoas começaram a mandar vídeo, né, pra gente, que depois vocês vão ver o filme, foi uma loucura também. Depois veio a guerra. Então você pegar o medo real, né, que é o medo que a gente vive no dia a dia, e o filme fala sobre todos esses medos, né? O medo intuitivo, que é o instinto animal que a gente tem, o medo fabricado, o medo como manobra, enfim, e o medo como a sua essência, né, da palavra mesmo. E agora, no meio da eleição, a gente ser convidada para participar do festival, participar dessa mostra competitiva, ser selecionado, né, assim, é um presente. 80% of the society probably is very susceptible to manipulation by fear. Pelo sistema de gestão de mundo, a governança do mundo é feita com medo. A leader can take advantage of my subliminal, unconscious racism, unconscious fear of certain aspects of humanity, human culture, and manipulate me. O filme parte exatamente do entendimento do que é o medo natural. Porque todos nós estamos aqui vivos porque a gente se defende involuntariamente do medo da morte. A gente sempre quer sobreviver. Então, a gente parte do entendimento do medo natural e a gente vai caminhar para entender o medo manipulado, o medo forjado, o medo que hoje virou moeda de troca e ferramenta de poder. Então, a gente faz uma profunda reflexão sobre isso, sobre toda essa construção da nossa sociedade, focada na narrativa do medo. E é surpreendente quando a gente observa isso tudo e consegue. E se a gente tem a sabedoria, né, porque a ignorância é uma das ferramentas para manipulação também. Então, quando você é consciente do que está acontecendo, você vai ficar mais esperto. E quem sabe a nossa sociedade não seja mais a sociedade do medo. Eu acho que o filme, depois que você assiste, ele fica na sua memória durante muito tempo. Porque ele mexe com as suas emoções, ele mexe com as suas inseguranças, ele faz você refletir se aquele medo que você tem, ele é um medo bobo, sabe? Um medo fabricado. Se o que você lê é verdade ou se não é. Você começa a entender um pouco que você faz parte de um universo que é muito, muito, muito maior do que você.
e que muitas coisas são pura conspiração mesmo, né? Então, às vezes você tem um medo de uma coisa e você fala, gente, que medo bobo, né? E aquela coisa que você nem pensava, você fala, caramba, esse medo não faz parte da minha vida, mas ele é real. Enfim, eu acho que é um filme que bota você um pouco na sintonia do que a gente está vivendo nesse momento. E a gente precisa ter tempo para respirar e refletir. A gente precisa entender que o medo é um alerta, mas o medo ele pode ser manipulado. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que pensar por nós mesmos. Eu acho que essa é a maior mensagem assim, que o filme dá. Uma sociedade de consumo que, paradoxalmente, as pessoas não têm medo de estarem destruindo o planeta da forma que elas estão destruindo. O maior medo de um adolescente que mora dentro de uma favela, de uma periferia, é não conseguir um emprego e saber que sua morte vai ser dentro do tráfico. No filme, você vai ouvir o Ailton dizendo: quem não tem medo aí? Na verdade, a ideia de medo, ele é incidente sobre a nossa experiência de estar vivo, e ele é normal, é natural que a gente tenha medo, assim como é natural também que a gente desperte a coragem. Esse medo de classe, esse medo social, esse medo ao diferente pode levar muito à irracionalidade. Fear is probably the primary tool of domination. All they need to have is an identifiable enemy. It could be immigrants, it could be a political movement, it could be journalists. They can use that to generate fear and to exploit that fear.